Olá! Como parte da nova política industrial, o governo lançou medidas de defesa comercial contra a importação irregular de produtos. Agora essas medidas estão em discussão no Congresso. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no programa Argumento o senador Francisco Dornelles. Senador, o senhor tem se pronunciado a esse respeito. Qual é a importância dessas medidas? E antes de mais nada, obrigada por conversar com a gente. Olha aqui, numa economia globalizada, todo país tem que ter um sistema de defesa comercial, ou seja, proteger a sua indústria contra a entrada, vamos chamar irregular, de produtos industrializados de outros países. E no momento que você tem quase um desaquecimento da economia mundial, que os países desenvolvidos e mesmo a China, muitas vezes estão precisando colocar no exterior produtos industrializados, o que eles fazem? Eles colocam por um preço abaixo do mercado e criando grandes problemas para a indústria nacional. Como tem grande volume, são capazes de competir de maneira desleal, é isso, quando chegam por aqui? A prática é desleal. Você tem duas maneiras de práticas desleais. A primeira é quando o país do exportador dá um incentivo não permitido pela Organização Mundial de Comércio. Em segundo lugar, quando ele, mesmo não dando subsídio, uma empresa desse país que não consegue colocar os seus produtos no próprio país ou em países desenvolvidos em decorrência da crise, reduz o seu preço e coloca por um preço abaixo do mercado, por exemplo, num país como o Brasil, criando grandes dificuldades à nossa indústria. A gente vê, inclusive, casos de empresas chinesas que enviavam seus produtos para outros países simplesmente para que eles chegassem ao Brasil ou a outros países de destino final com o lacre daqueles países diferentes, para parecer que eles não estavam vindo da China. Isso também é um problema? É um problema grande. E é um problema grande que era problema grande porque o sistema de defesa comercial do Brasil, embora constituído por pessoas muito competentes, estava um pouco defasado. Porque o que ocorre em relação, por exemplo, pega os Estados Unidos. Se uma empresa americana diz, olha aqui, eu estou sofrendo dumping da China, eles imediatamente colocavam uma medida provisória e discutia já o processo de dumping com a medida provisória em vigor, ou seja, com o direito, com o imposto que estaria colocado de forma provisória. O Brasil, isso levava muito tempo. De modo que quando uma empresa brasileira dizia, eu estou sofrendo uma concorrência desleal de produtos chineses e pedia proteção comercial. Levava tanto tempo que quando se reconhecia que realmente havia medida desleal do estrangeiro, a empresa já tinha fechado suas portas. Já tinha quebrado. Hoje você, nessa medida, primeiro ela reduz o prazo de colocação, de exame desses processos. Houve uma redução de 15 para 10 meses para concluir a investigação e de 240 para 120 dias para a colocação do direito provisório. Ou seja, se uma empresa de calçados brasileiros, por exemplo, diz o seguinte, está entrando produtos chineses de forma irregular, ou até de forma de triangulação, como você disse. Então, eles têm 120 dias para concluir o processo de colocação do direito provisório. E aí vai se discutir o processo até chegar a esse prazo de 15 meses para colocação ou não da medida definitiva. E só o encurtamento desses prazos, senador, como o senhor explicou aqui, já é suficiente para ver o Brasil mais protegido nesse jogo comercial em momento de crise? Olha aqui, essa redução do prazo exige também o aumento dos quadros daqueles que atuam na área de defesa comercial. Está sendo ampliados 80 novos cargos para que as pessoas especialistas possam atuar na área de defesa comercial. Eu acho pouco. Eu estou, inclusive, no momento oportuno, eu vou discutir a possibilidade desse número seja ampliado para 160 técnicos nessa área. Porque você teve uma situação também importante na medida provisória, ou seja, na proposta do governo, é que quando existe uma desconfiança que um determinado produto está entrando no Brasil de forma irregular, ou seja, com subsídio ou com prática de dumping, você não faz a licença automática, ou seja, começa a haver uma suspeita em relação àqueles produtos e todos eles passam a ter um sistema de autorização específica para sua entrada no Brasil. De modo que ele perde a automaticidade quando você verifica que existe uma desconfiança em relação a esse determinado produto.